Olá, eu sou Macorati e essa é a nossa videoaula publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nessa videoaula eu vou mostrar como criar e extrair arquivos zip. A partir da versão 2.0 da plataforma.net, se você precisar descompactar e compactar arquivos, você pode usar um recurso nativo da plataforma através do namespace System.io Compression. Esse namespace fornece duas classes que permitem você compactar e descompactar strings. Eu publiquei um artigo compactando e descompactando arquivos que mostra como utilizar os recursos desse namespace. Nessa videoaula eu vou mostrar como usar uma biblioteca externa chamada .NET-ZIP para criar e extrair arquivos zip. A .NET-ZIP é uma biblioteca de classes gratuita que oferece um bom desempenho e um conjunto de ferramentas para a manipulação de arquivos zip, que pode ser usada em qualquer linguagem suportada pela plataforma .NET. Você pode baixar os arquivos fonte ou a documentação ou mesmo o arquivo ADLL da .NET-ZIP neste link no .netzip.codeflex.com. Então aqui, olha, .netzip.codeflex.com, você tem o código fonte, o download, a documentação, a discussão, a licença, e você também tem exemplos aqui no Codeflex, onde você tem exemplos para a linguagem C#, Visual Basic, com link, ASP.NET com C#, ASP.NET com VB, exemplos PowerShell. Mostra como você pode embutir a DLL do .NET-ZIP na sua aplicação. Enfim, você tem vários recursos para se aprofundar aqui nessa ferramenta. Nessa videoaula eu vou mostrar os recursos básicos, e como utilizar a biblioteca .NET-ZIP. Na verdade, eu vou estar usando a DLL ionic.zip.dll, que é usada para realizar as tarefas básicas de leitura e criação de arquivos zip. A biblioteca possui outras DLL que oferecem recursos para realizar outras tarefas. Eu vou usar e referenciar num projeto exemplo a .NET-ZIP usando o NuGet, embora você possa baixar a DLL e fazer a referência manualmente. Nessa videoaula eu vou mostrar então os principais métodos para as tarefas mais comuns. E esses métodos são add directory, que adiciona um diretório com todos os arquivos dentro do arquivo, add file, que adiciona um arquivo a ser compactado, add files, onde você pode adicionar uma lista de arquivos, add item, que pode adicionar um arquivo ou uma pasta, o save, que vai salvar o arquivo zip, aqui o arquivo zip no local especificado, read, que vai ler o arquivo zip quando você for extrair, o extract, que vai extrair o conteúdo de um item no arquivo zip, e o extract all, que vai extrair todo o conteúdo do arquivo zip. E também como usar o método password para proteger seu arquivo zip. Então, para mostrar um exemplo, eu vou abrir aqui o Visual Studio Express 2013 for Windows Desktop, onde você pode criar aplicações para desktop, tanto usando a linguagem VB.NET como a C#. Nesse exemplo eu vou criar um projeto exemplo básico mostrando como criar arquivos zips, depois extrair, criar arquivos zips com senha e depois extrair com senhas. Tudo isso usando a linguagem VB.NET. Então eu vou clicar aqui na opção New Project, vou selecionar a linguagem Visual Basic, o projeto Windows Forms, e eu vou colocar aqui zip VB.NET, que vai ser o nome da minha solução e do projeto. Então ele vai
me criar aqui uma solução padrão, eu abri aqui a Solution Explorer e a janela de propriedades. Vou usar um formulário bem simples. E aqui eu só vou fazer o seguinte, nesse formulário. Eu vou definir aqui ó, uma cor de fundo que eu costumo usar, que é mais contrastante aqui, e eu vou dar um título aqui, né, no teste, eu vou colocar aqui, criando e extraindo arquivos zip. Então, a partir da toolbox, eu vou criar um exemplo bem simples para focar nas funcionalidades da biblioteca, tá? Então, eu vou colocar 4 buttons, né? 1, 2, 3, 4. No primeiro, eu vou criar um arquivo zip. No segundo, eu vou extrair o arquivo zip. No terceiro, eu vou criar o zip com senha. E no último, eu vou extrair o zip com senha. Tá? Então, apenas para ficar mais visível, vou selecionar todos os buttons e eu vou aumentar a fonte deles aqui, ó, vou colocar 11, ficar mais visível, né? Então, eu esqueci, vamos dar um nome, alterando a propriedade name do button, né? Para eu não ter no código aqui, button 1, button 2, né? Vamos colocar BTN, que é um acrônimo para lembrar que o controle é um button. Então, criar zip, o outro vai ser BTN, extrair zip, o outro vai ser BTN, criar zip com senha, e o outro BTN, extrair zip senha. Ok? Então temos aqui um projeto bem simples. Para facilitar, eu vou trabalhar com um local padrão aqui na minha máquina, que é o diretório cdados. Nessa pasta cdados eu tenho alguns arquivos, né? E eu vou usar e vou trabalhar com essa pasta aqui para mostrar o resultado da compactação e descompactação. Então eu vou vou usar alguns arquivos dessa pasta, vou gerar os arquivos zip nessa pasta e vou descompactar os arquivos zip no interior dessa pasta. Fica mais fácil para a gente acompanhar o resultado do nosso projeto. Então eu vou, quando for preciso exibir, eu ocultar essa pasta. Então aqui está a nossa pasta, note que aqui eu tenho arquivos PDF, imagens, né? Eu não tenho nenhum arquivo zip aqui, eu tenho apenas 3 pastas. Eu vou apagar essa pasta aqui, que isso aqui não precisa. Eu tenho um boleto de arquivos, 2 pastas e alguns arquivos. Então eu vou usar essa pasta como a nossa pasta padrão. Então eu vou diminuir ela aqui. Então vamos começar. A primeira coisa que eu tenho que fazer é referenciar a .NET Zip. E eu faço isso de uma maneira bem simples usando o NuGet, né? Então eu vou aqui no menu Tools, né? Vou aqui em NuGet Package Manager e vou... Deixa eu arrastar um pouquinho mais para cá, para você ver, né? Peraí. Tools, Manage NuGet Package for Solution. Então eu vou clicar aqui e aqui eu vou mandar ele procurar o .NET Zip, né, a biblioteca. Então, ele localizou, né, e já colocou aqui o botão de install. Então, .NET Zip, verifique se realmente é isso que você deseja instalar, né, porque existem outras opções, ó, .NET Zip Reduced. Eu vou usar a .NET Zip.
Então eu vou clicar no botão Install, ele vai me solicitar a confirmação, eu dou um OK. Pronto, ele já instalou. Tá? Então eu vou dar um close aqui e eu já tenho aqui, ó, a referência .NET-Zip do NuGet num arquivo chamado packages-config. Tudo bem, então já posso utilizar. Então eu vou usar agora o código em cada um dos eventos clique dos botões que eu tenho aqui no formulário. Então o primeiro botão vai ser criar arquivo zip. Eu vou clicar 2 vezes e eu vou, deixa eu recolher essas janelas aqui para você acompanhar o código. Eu vou aumentar um pouco o código para você visualizar melhor. Então, de uma maneira mais simples, a primeira coisa que eu tenho que fazer é dar um imports, né? Note que como eu já referenciei a biblioteca, ele já me dá acesso ao namespace Ionic, que é o namespace da .NET-Zip, do Ionic. Note que aqui quando eu coloco um ponto no Ionic, ele me abre alguns pacotes. Eu vou usar o zip, que é um pacote onde contém as classes para realizar as tarefas básicas. Dependendo do tipo de tarefa que eu vou utilizar, eu vou ter que referenciar ou não os outros zips, os outros pacotes. Então eu vou usar o pacote zip. Agora que eu já fiz a referência à biblioteca .NET-Zip e declarei o imports ao pacote zip, eu já posso usar os recursos da biblioteca para criar um arquivo zip. Então eu vou usar o using, né, para permitir que eu acesse o recurso e após a sua utilização o recurso seja liberado. Então eu vou definir aqui uma variável do tipo zip_file. Né? Zip_file, como você pode ver aqui no IntelliSense, é o tipo que representa um arquivo zip da biblioteca .NET-Zip. Então eu vou new zip file. Eu criei uma instância de um zip file. E agora eu vou usar o objeto e os métodos que eu tenho disponível nesse objeto. Note que como eu quero criar um arquivo zip, eu vou definir arquivos com o qual eu vou gerar o meu arquivo zip. Então eu posso usar o método addFile, que adicione um arquivo ao arquivo zip. Então eu vou dar addFile e, como eu falei, eu vou usar aqui da minha pasta dados alguns arquivos. Eu vou usar o arquivo image, esse vídeos MDB, esse critical, esse arquivo WAV, esse teste PDF, são arquivos. E também vou usar essa pasta aqui. Nessa pasta eu tenho 2 arquivos do SQLite, que poderia ter qualquer conteúdo, e eu vou compactar essa pasta também no meu arquivo zip. Então eu vou usar alguns arquivos da pasta cdados. Então para isso eu tenho que definir, né? Eu vou fazer isso aqui usando cdados. Vou colocar primeiro o arquivo image1.jpg, que é o meu arquivo, né? Pronto, defini o primeiro arquivo. Para ganhar tempo, eu vou copiar e colar, só alterando o nome dos arquivos. Pronto. Então o outro arquivo vai ser o vídeos MDB. E aqui, se você notou, quando eu uso o addFile, eu tenho que informar o nome do arquivo que eu estou incluindo, e aqui o segundo argumento funciona da seguinte maneira: quando eu não informo nada, né, o arquivo compactado ele vai ser gerado na raiz do arquivo zip. Se eu quiser que seja criado uma pasta, eu informo o nome da pasta. Ela vai ser criada com esse nome dentro do arquivo zip, né? Se eu informar a palavra nothing ou não informar nada,
né? Então vamos mudar o nome do arquivo aqui. Eu vou colocar aqui Critical WAV. E o outro eu vou colocar teste PDF. Teste PDF. Então aqui eu tenho 4 arquivos, usando o método addFile que eu estou incluindo aqui no meu arquivo zip. No primeiro, eu estou colocando uma string vazia. Então esse arquivo ele vai ser gerado na raiz do zip. Quando eu coloco o nome no segundo argumento, ele vai gerar uma pasta com esse nome dentro do arquivo zip e vai colocar esse arquivo lá dentro. Quando eu não coloco nada, a palavra nothing, quando eu defino nothing ou não coloco nada, ele vai gerar os arquivos numa pasta a partir da pasta origem dos arquivos. Então aqui ele vai criar uma pasta dados, né, e vai colocar esses 2 arquivos na pasta dados. Se eu quiser incluir um diretório, eu uso o método addDirectory, tá? E aqui funciona assim: eu tenho que informar, né, o nome do arquivo, o nome do diretório, né? Lembre-se que eu tenho C, dados. Vamos confirmar o nome, né? Ó, SQLite seria o meu diretório, tá? Então ele vai aqui, ele vai buscar nesse local os arquivos que eu quero compactar. E aqui eu coloco o nome do diretório que ele vai gerar para colocar esses arquivos, ok? Feito isso, basta eu dar um zip, save e o local onde eu vou salvar. Eu vou salvar em C, dados, e eu vou chamar Macorat, o nome do arquivo que eu quero salvar. Aqui faltou eu fechar, então eu vou colocar aqui message box, show, arquivo zipado com sucesso. É claro que sempre quando eu for trabalhar, aqui eu vou dar um try catch, né? Aqui eu vou usar uma zip exception e eu vou dar um message box show erro e vou receber a mensagem de erro. Pronto, aqui está o meu código usando a .NET Libre, .NET Zip, para criar um arquivo zip, onde eu usei o método addFile e addDirectory e save para salvar o arquivo zip. Então, se eu executar, eu vou ter aqui o meu formulário e quando eu clicar no arquivo zip, vamos aqui visualizar então a nossa pasta dados, né? Deixa eu puxar o meu arquivo, meu formulário para cá e está aqui a minha pasta dados com o conteúdo dos arquivos. A hora que eu clicar no botão criar zip, ele vai me criar um arquivo zip aqui nessa pasta. Então, criar zip. Ó, arquivo zip criado, arquivos zipados com sucesso. Olha aqui, Macorat zip. Se eu abrir esse arquivo, né, eu vou verificar exatamente aquilo que eu mostrei para vocês. Olha aqui, ó, o arquivo image, como eu coloquei uma string vazia, ele é gerada no raiz do arquivo zip. O arquivo vídeos, ele foi gerado na pasta test.zip. O critical.wav e o test.pdf, como eu coloquei o nothing como argumento e quando eu não coloco nada, ele cria uma pasta com o nome da mesma pasta origem dos arquivos, que é uma pasta dados, e criou os 2 arquivos lá dentro. E o diretório SQLite, ele foi criado aqui no... Aqui está o diretório que eu queria compactar, né? E aqui está o arquivo zipado.
Então, dentro do SQLite, ele colocou, né, o conteúdo do diretório. Então, aqui está o diretório onde estão os arquivos que eu quero compactar e aqui o nome do diretório que eu gerei aqui no meu arquivo zipado. E aqui está o nome do arquivo. Correto? Então, vamos ver como descompactar esse arquivo agora. Vou parar a aplicação. Vou aqui em extrair. Vou usar o try-catch, né? Vou dar o using. Descompactar muito file. Vou zip a zip file. É igual a zip file. Então, para isso eu tenho que ler o arquivo que eu gerei, né? E o arquivo que eu gerei, eu vou usar o mesmo nome, macoratzip.zip. Então, eu vou descompactar esse arquivo. Então, é isso aqui. Então, eu estou lendo o arquivo. Depois, basta eu dar um extract all e fornecer a pasta onde é que eu quero extrair dados. Eu vou colocar aqui, ó, zip extraído. Ele vai extrair nessa pasta. Agora ocorre o seguinte. Então, quando eu uso o método extract all, eu tenho que informar o destino. E aqui, se eu não informar nada, ele vai tentar, na primeira vez que eu executar, ele vai executar sem problemas. Na segunda vez, ele vai dar uma exceção se eu não colocar nada, porque o arquivo já vai existir. Se eu quiser sobrescrever esses arquivos, eu tenho a opção aqui no segundo argumento como extract existing file action, override silently. Então aqui ele vai fazer o seguinte, vai sempre sobrepor os arquivos quando ele extrair. E aqui eu vou usar a mesma message box. Então aqui está a extração, né? Deixa eu colocar aqui 120 para ficar mais. Então eu vou gerar um arquivo que não existe aqui, ó. Eu vou apagar esse arquivo. Eu vou apagar esse arquivo porque eu vou gerar ele novamente. Note que aqui eu só tenho duas pastas. Ele vai me gerar uma pasta dentro dessa pasta dados chamado zip extraídos, tá? Eu vou ler o arquivo zip, só que eu tenho que informar aqui aonde eu estou lendo, né? Dados zip extrair, macoratzip, que é aqui onde ele vai gerar. Tem que tomar cuidado com isso. Naturalmente, quando você for fazer esse código na produção, você sempre tem que verificar se o arquivo existe, né? Então eu teria que verificar que antes de mandar ele ler, usar lá a classe file, né, e ver se o arquivo existe. Eu não estou fazendo isso por uma questão de simplicidade, tá? Então vamos executar. Então, ó, na minha pasta dados eu não tenho nenhum arquivo zip, então eu vou criar. Ele criou o arquivo zip e agora eu vou extrair. Quando eu extrair, ele vai gerar uma pasta aqui dentro e vai colocar o conteúdo do zip nessa pasta. Zip extraídos, está aqui o conteúdo da pasta, ok? Agora eu vou mostrar como nós podemos definir uma senha no zip. Então, para isso eu vou copiar exatamente aqui o código do meu zip, que ele vai ser igual, né? E para mim definir uma senha no arquivo é simples, eu faço assim, ó, zip password e defino a senha. Bom, não sei aqui. Arquivos zipado com senha com sucesso, tá? Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou gerar, só para ficar diferente, eu não vou pegar. Não vou pegar esses dois arquivos, só para ficar diferente. Então aqui eu vou criar um arquivo macoratzip senha, né? Vai diferenciar do outro com conteúdo diferente e com a senha não sei. Então eu vou executar. Note que na minha pasta original eu tenho um macoratzip que eu gerei aqui sem senha. Agora eu vou gerar com senha.
foi gerado com extensão Macorati zip senha. Vamos abrir esse arquivo e vamos ver o que aconteceu. Olha só. Então todos eles têm senha. Note que quando o arquivo tem senha, ele aparece com um asterisco. Se eu tentar abrir, ó, ele manda eu digitar a senha. Se eu digitar a senha correta, ele vai me abrir o arquivo. Tá? Esse arquivo é apenas uma estrelinha. E assim ocorre com todos os demais arquivos. Ó. Ele tem aqui um asterisco, vai solicitar a senha, tá? Eu não vou abrir. E aqui no SQLite também. Então, com base nisso, o que eu posso fazer? Eu posso definir senha. Se eu quiser definir uma senha para esses arquivos e uma senha para esse outro arquivo, eu posso definir senhas diferentes, tá? Aqui eu poderia fazer assim, ó. Vai funcionar da mesma maneira, só que a senha para esses dois arquivos vai ser diferente. E se eu quiser também não proteger esse arquivo, proteger somente esse, ele vai proteger a partir da onde eu defini a senha. Tá? Só para você ver, eu vou gerar agora com senha. Vou abrir aqui, ó, a minha pasta, ó, arquivos zip com senha. Note que a imagem não tem mais senha, tá vendo? Ó? Que era o primeiro arquivo, ele abriu direto. Agora os demais possuem senha, tá? Porque foi a partir daquele ponto que a senha foi definida. Ok? É muito simples, né? E para extrair os arquivos com senha, também é muito simples. É só eu vir aqui, eu vou copiar esse código aqui, ó. Vou aqui no meu formulário, né? No último botão. Então aqui o nome do meu arquivo que eu estou com senha vai ser esse aqui, né? Macorati zip senha, muito importante você ler o arquivo correto. E aqui, ó, zip extraído senha, ele vai gerar uma outra pasta. Tá? Só que aqui para mim extrair, basta eu passar a senha. Tá? Se eu passar uma senha incorreta, você vai ver que ele vai dar um erro, mas primeiro eu vou fazer o caminho feliz. Então, para extrair um arquivo com senha, eu usei o mesmo código para extrair um arquivo zipado sem senha. E aqui eu passei a senha, os que eu usei no arquivo zip. Né? Deixa eu voltar aqui, né? Então eu vou gerar o arquivo Macorati zip senha e depois eu vou extrair o arquivo Macorati zip senha na pasta zip extraído senha na pasta dados. Então, eu vou abrir aqui a minha zip extraídos. Então eu vou apagar todos os zips e vou gerar de novo, tá? Então vamos lá, vou executar. Tá, eu vou gerar um zip com senha, então deixa eu abrir a pasta para você acompanhar. Tá aqui, ó. Tá. Criar zip, ó, ele criou o zip com senha, tá aqui, né? Note que agora eu vou extrair com senha. Eu não coloquei a mensagem, mas ele extraiu, olha lá. Zip extraídos com senha. O conteúdo é igual ao Macorati zip senha. Olha lá. Certo? Naturalmente, quando você extrai, ele não tem mais senha. Então, assim eu mostrei, né? Aqui creio que essas tarefas devem incluir 80% do que você vai precisar fazer com arquivos zip. Tarefas básicas como criar um arquivo zip, né? Extrair um arquivo zip, atribuir uma senha a um arquivo zip e extrair um arquivo com senha, né? Usando os métodos password, extract all para extrair um arquivo com senha, né? E extract all, sem você definir a senha, para extrair um arquivo sem senha. Então era isso que eu queria mostrar nessa videoaula. Se você quiser usar outros recursos, na documentação e nos exemplos, você vai encontrar, né, aqui, ó, exemplos para VBNet. Ó. Ele tem vários outros exemplos que abordam outras situações mais complexas, tá?
que ficaria muito longo eu abordar nessa videoaula. Então era isso que eu queria mostrar nessa videoaula. Até a próxima!